passado, talvez. Então, como é seu nome? Júlia. Júlia, muito prazer em revê-la, Júlia, e vocês vão ter prazer em conhecê-los. Me fala uma coisa, vou perguntar o nome de vocês, quero que a gente se conheça um pouquinho, para poder conversar com vocês a respeito só um minutinho. Sumiu aqui meus slides. Tem senha, né? Ainda só um pouquinho. 1 hora depois. Não sei nada. Os alunos já estão percebendo que eu sou merda. Tem muito o que fazer. 2 horas depois. O que eu fiz? Gente, até brilho é aqui, ó. Eu quero tirar o bloqueio automático, que ele não tá deixando. 3 horas depois. Júlia, você tá entendendo? Mas eu acho que o defeito também não é. É porque a economia de bateria tá ligada. Obrigada, João. É isso. 2000 anos depois. Volta, telebrilho, nunca. Olha lá, nunca. Então vai ficar aberto agora. Vai ficar aberto, pra sem sempre. senha, talvez. E agora, Obrigada a você. Ai, gente, que burra. bom, tá Tá registrado, tá? super vergonha. Bom, gente, agora sim, voltando então. Acho que vocês estão familiarizados, né? A gente vai conversar um pouquinho sobre obras literárias. Então, eu sou professora de literatura, mas a gente não vai fazer um curso de literatura. Ele é específico pensando nos vestibulares da FUVEST e da Unicamp, né? Quem de vocês já prestou um desses dois vestibulares alguma vez? Vocês, ok. Como foi a experiência? Péssimo. Traumático? FUVEST e Unicamp? FUVEST também? Vocês também? Unicamp, tá. Como foi a experiência com a prova de literatura especificamente? O que vocês acharam das questões de livro? A da Unicamp eu acho bem direto. Eu acho que se você lê, se você conhece a obra, você nem sempre lê, né? Se você conhecer a obra, às vezes o fundo, né? A história que vem com o autor. Você já consegue trabalhar ali. E na FUVEST? O da FUVEST você tinha que ter lido realmente, você precisava assimilar com o contexto histórico algumas. E outras você tinha que... Bastante. E outras né? você tinha que comparar com algum outro livro e falar o que eles têm em comum, alguma coisa assim. Não? Isso é um modelo de questão que a FUVEST faz muito. Vocês sabem que tanto a FUVEST quanto a Unicamp, elas não cobram as escolas literárias, os gêneros literários, os estilos de época no vestibular. Elas têm uma lista de leituras obrigatórias. Então, os dois vestibulares pressupõem que vocês vão chegar lá tendo lido essas duas listas, certo? Na Unicamp, a gente tem 12 obras para leitura. Na FUVEST, 9. Quantas delas coincidem nas duas listas? Nenhuma. Né? Então, se você vai prestar as duas provas, você precisa conhecer 21 textos literários. Então, é bastante coisa. Por isso que a gente vai fazer essa aula aqui, para a gente poder conversar sobre cada uma delas. Ok? Então, a gente vai discutir, eu vou falar para vocês, vou dizer como cada um dos vestibulares cobra, né? Geralmente. E o que o João falou a respeito da FUVEST faz muito sentido, porque a FUVEST, com 9 obras, ela tem um modelo de questão muito comum que a gente vê quase todos os anos. Ela geralmente coloca para você trechos de um livro e trecho de outro. Ou trecho de um livro e trecho de uma obra crítica sobre aquele livro. E ela vai pedir para você fazer uma questão relacionando os dois. Então isso é muito comum e ela também é uma prova que faz muita questão interdisciplinar. Então a gente vai pensar na literatura em diálogo com a filosofia, em diálogo com a sociologia, com a história muito, né? E questões geográficas também são importantes, com política. Então o diálogo, assim, que a gente vê nas questões da FUVEST e da Unicamp, é um diálogo muito interdisciplinar. A literatura ela vai ser fonte para você refletir sobre outras questões. A FUVEST tem uma postura, já há muitos anos, tá? De meio que tentar, tipo, boicotar o aluno que vai para a prova sem ler o livro, principalmente na primeira fase. A Unicamp não tinha esse perfil, mas ela começou a adotar no ano passado. Vocês devem ter prestado a primeira fase da Unicamp e devem se lembrar daquela questão sobre o narrador do História do Cerco de Lisboa. Estão familiarizados com esse livro? Era uma pergunta super específica sobre o processo de narração. Então, se você não conhecia o livro, você teria dificuldade para lidar com aquela questão, né? Então, o que a gente vai fazer aqui é isso, é analisar todas as obras juntos, das duas listas,
para vocês poderem pensar aí em se preparar para essa prova. Vou mostrar as duas listas para vocês, mas antes eu quero saber o nome de vocês, pode ser? João, eu já memorizei. E você? Ives. Ives. Yuri. Yuri. João. João também. Júlia. Maiara. Maiara. Camila. Gabriela. Eduarda. E Gabriela. 2 Gabrielas, 2 Joões, né? Tá, eu vou memorizando aos poucos, tá bom? Vocês lembram o meu nome? Mariana, vocês podem me chamar de Mari, tá bom? Bom, lista da Unicamp, vamos pensar nela primeiro. Na lista da Unicamp, vocês conseguem enxergar bem aqui? Tá tranquilo? Na lista da Unicamp a gente tem... Ah, perdão, essa é a FUVEST primeiro, desculpa. A lista da Unicamp ela tem uma particularidade. Ela é separada por gêneros textuais, né? Porque a prova da Unicamp é uma prova muito pautada no conceito de gênero. A redação, por exemplo, da Unicamp. Você não tem que fazer uma dissertação como nos outros vestibulares. Na redação você escolhe o gênero textual para trabalhar. Na Unicamp, a lista de leituras também vai ser organizada por gênero. Na FUVEST, não. Na FUVEST, a gente tem 2 livros de poemas e todos os outros livros, os outros 7, são romances, né? Então, a gente tem aí um trabalho bastante grande com essa questão da narrativa. A Unicamp, ela faz seleção dos textos. Nos sonetos do Camões, que é o que a gente vai discutir hoje, a Unicamp vai selecionar 21 dos 200. A FUVEST não faz seleção. Então, ela quer tudo, né? É um vestibular um pouquinho mais chatinho. Então, ó, o primeiro livro que a gente tem na FUVEST é um livro que entrou ano passado, que são os poemas escolhidos do Gregório de Matos. O Gregório de Matos é um poeta barroco brasileiro, então a gente tem uma seleção muito grande. Especificamente, quando a FUVEST escolhe esse livro, ela quer uma edição específica, que é uma edição organizada pelo João Miguel Wisnik, que eu vou mostrar para vocês depois. Por que precisa ser essa? Porque o Wisnik... ele vai fazer uma organização dos poemas do Gregório, uma categorização, que é o que a FUVEST exige. Outras edições não têm essas categorias, então é importante que você escolha, fique de olho sempre no tipo de edição que eles recomendam, tá? Então, os poemas escolhidos do Gregório de Matos. Aí a gente tem um romance do Machado de Assis, que é o Quincas Borba, também entrou na lista do ano passado. O Quincas Borba ele é uma espécie de spin-off do Memórias Póstumas de Brás Cubas, que é um romance que ficou na lista da FUVEST por mais de 10 anos, né? Talvez vocês já tenham estudado Memórias Póstumas, talvez até lido, né? E aí chegou sua vez de prestar, ele saiu da lista, que é o que costuma acontecer. Mas o Quincas Borba é um romance muito legal do realismo brasileiro. Então, é o Machado de Assis da lista da FUVEST. A gente tem outro realista nessa lista da FUVEST, que é o Eça de Queiroz, com um romance chamado A Relíquia. Que é esse aqui, ó. É o realismo, mas é um realismo de Portugal, não é um realismo brasileiro. Além deles, a gente tem o Claro Enigma, que é o outro livro de poemas. O Claro Enigma é do Carlos Drummond de Andrade. A gente tem o Angústia, do Graciliano Ramos, que entrou na lista o ano passado, e ele já caiu na prova do ano passado muito. Tinha umas 4 questões do Angústia no ano passado. Inclusive algumas na segunda fase bastante complexas, assim. Aquilo que eu falei pra vocês sobre a FUVEST meio que boicotar o aluno que não leu a obra, ela fez isso nessa questão sobre o Angústia. Tinha uma questão que trazia 2 capas do livro Angústia, do Graciliano Ramos, que é um livro de 1936. Essas 2 capas, elas tinham ilustrações de cenas ali, da história. E a questão pedia para você dizer quais eram os momentos da história que aquelas capas estavam representando. Então, bem específico, né? Por isso que é aquilo que eu falei para vocês de conhecer é muito importante. Além do Angústia e da Relíquia que comentei já, a gente tem uma obra super significativa na lista da FUVEST, que é o Mayombe, do Pepe Tela. Por que eu acho significativa? O Mayombe, o Pepe Tela é um escritor angolano de língua portuguesa. Então, quando a gente pensa na literatura no vestibular, o olhar que o vestibular tem para a literatura não é para a literatura brasileira ou para a literatura portuguesa, mas para a literatura em língua portuguesa. Então, a literatura angolana vai aparecer também. E essa obra é uma obra muito bacana que vai retratar um contexto histórico muito específico de Angola, que é a guerra colonial. Né? Uma guerra que durou 13 anos para Angola conseguir a sua independência de Portugal, porque Angola era colônia portuguesa até o século XX. Então é super significativo também, vamos falar desse livro. Aí entrou um livro novo esse ano. Saiu Sagarana, do Guimarães Rosa,
e entrou o Campo Geral. O Campo Geral, ele é uma novela do Guimarães. A novela, ela é maior que o conto, mas ela é menor que o romance. Então é um meio termo. Campo Geral é a história do Miguelin. Vocês conhecem essa história? Não? Conhecem? É lindíssima, é maravilhosa. E é muito mais legal que Sagarana. Então acho que vocês vão gostar bastante. Se quiserem começar por ela, eu acho que é um bom texto para começar. Né? Não sei se vocês têm pretensão de ler tudo, se vão tentar, se vão dividir, se vão separar. Mas vale a pena vocês focarem aqui no Guimarães. Depois, outro texto novo, esses que estão com asterisco são novos, né? O Romanceiro da Inconfidência, da Cecília Meirelles. Obra significativa, porque a gente não tem mulheres muito frequentemente na lista da FUVEST. E a Cecília entrou esse ano, e o Romanceiro da Inconfidência é uma obra significativa também, porque vai tratar do contexto da Inconfidência Mineira aqui no Brasil. Né? Então, como a FUVEST gosta muito da relação texto e contexto, essa obra tem muita margem para isso, assim como o Mayong. Além do Romanceiro da Inconfidência, tem uma última obra que entrou na lista também esse ano, e é um romance muito legal. É o 9 Noites, do Bernardo Carvalho. O 9 Noites é um romance super contemporâneo, é brasileiro, e ele é de 2011, mais ou menos. E ele tem um quê meio investigativo, sabe? Porque você tem um narrador que é um jornalista, e ele está vivendo em 2011, e ele vai investigar a morte, o suicídio de um antropólogo que se matou em 1934, 35, mais ou menos. E aí o que vai acontecer? A gente vai acompanhar duas linhas narrativas, a história do antropólogo nos anos 30 e a do jornalista fazendo a pesquisa nos anos de 2010, 2011. E aí a gente vai meio que juntando as peças para tentar chegar à mesma conclusão. É muito gostoso de ler, muito legal. E super fácil, porque ele é bem contemporâneo, então a linguagem é muito fácil, né? É diferente de Leão Machado, o Gregório de Matos, que são século XVII, século XIX. Então esse vale super a pena, tá? Esse eu gostei muito, eu li o ano passado, eu não conhecia e eu achei muito bom. Esses são então os romances, os livros, desculpa, da lista de leituras obrigatórias da FUVEST. Na Unicamp, como eu comentei antes, a gente tem aquela separação por gênero textual. Então, na Unicamp, a gente tem 3 livros de poema. Os Sonetos do Camões, que está na lista há um tempão. A gente tem o Sobrevivendo no Inferno, do Racionais MCs, que na verdade é um álbum musical, que a Unicamp está tratando como texto, porque ela está pensando na letra, né? Então é um álbum de rap. É sensacional, é uma preciosidade. E aí a Companhia das Letras, que é uma editora brasileira, ela publicou as letras dos raps em formato de livro, então você tem acesso a isso também, tá? E o último livro de poemas que a gente tem para a Unicamp é o A Teus Pés, da Ana Cristina César. A Teus Pés é uma coletânea de poemas da Ana Cristina, que ela é uma poeta do século XX, dos anos 80, mais ou menos. Vocês já leram esse livro? Desculpa, eu nem perguntei. Eu ia perguntar, você conseguiu ir até o fim? Geralmente quem lê tem muita dificuldade, porque ele é um livro muito abstrato, né? Extremamente introspectivo, muito reflexivo. Ela é uma grande poeta, mas se você não tem muita experiência com a literatura dos anos 80, talvez você tenha dificuldade de entender a Ana Cristina. Então a gente vai discutir ela aqui juntos também, tá? São esses 3 livros de poema. Vocês já leram Os Sonetos do Camões? Talvez, na escola. Alguns. E o Racionais? Já. O Racionais é legal porque dá pra ouvir, né? Não precisa nem ler. Não precisa nem ler, você consegue só ouvir. E é muito bom, é muito legal. Então a gente vai discutir também. Os sonetos do Camões, como eu falei pra vocês, o Camões escreveu mais de 200 sonetos. A Unicamp não quer todos, ela quer 21. Eu vou mostrar a lista também já, tá? Bom, além disso, a gente tem 2 contos. Um deles é novo, é pra vocês, especial pro seu vestibular, que é o Seminário dos Ratos, da Lídia Fagundes Teres. Até o ano passado, a Unicamp cobrava A Hora e Vez de Augusto Matraga, do Guimarães Rosa, como leitura obrigatória, saiu, e aí agora ela colocou a Lígia. O Seminário dos Ratos é um conto que tem uns aspectos meio fantásticos, assim, meio diferenciados. É bem bacana também, e super curtinho. E O Espelho do Machado de Assis, que também já está na lista faz um tempo, que é um conto super legal do Machado, também bem metafísico, bem reflexivo, tem uns diálogos interessantes com a filosofia, com a questão da sociedade, super legal.
Na Unicamp eu sempre recomendo, se vocês forem fazer as leituras, que vocês comecem pelos contos, porque eles são bem curtos e bem fáceis de ler, você consegue criar um ritmo legal de leitura. Então são 2 contos, 3 livros de poema. Romance nós também temos 3, um deles é novo para esse ano. A gente tem A História do Cerco de Lisboa, que é o livro do José Saramago. José Saramago é um escritor português. A História do Cerco de Lisboa está na lista já tem uns 2 ou 3 anos. É um livro muito legal, mas ele também é um livro muito difícil. Alguém já leu? Você gostou? Eu gostei. É Depois muito bacana. você consegue entender como é formado. Depois você entende o ritmo, né? É. Porque além de ser um romance histórico, né? Ele tem uma referência histórica muito distante da gente, da história medieval de Portugal. E além disso é Saramago. Saramago tem um jeito de escrever muito diferente. Ele, por exemplo, ele não usa sinais de pontuação. O único sinal que ele usa é a vírgula. Então imagina você tentar construir, por exemplo, um discurso direto, um diálogo no texto, sem nenhum sinal de pontuação. Então você tem que pegar o jeito do Saramago para conseguir acompanhar a história. E é um romance longo, né? A gente tem A Falência, da Júlia Lopes de Almeida, que entrou na lista o ano passado. Também é um romance muito legal, de 1901, a publicação dele. É sensacional, assim, a história é incrível. Você já leu? Você gostou? Muito. Eu adorei também, achei muito bom. A Júlia é uma representante importante dentro dessa lista, tá? Caiu no ano passado na segunda fase, mas uma questão só, uma questão muito breve, muito simples. E acho que vale a pena a gente discutir, porque é um livro que dá muita margem para interdisciplinaridade, principalmente com história, tá? É um livro que se passa na época da República Velha, logo depois da Proclamação. Então a gente tem a questão do ciclo do café, dos investimentos, da economia. Então é bem interessante da gente pensar nesse livro. E o livro novo que entrou esse ano, saiu o Caminhos Cruzados, que estava na lista fazia bastante tempo, e entrou o Ateneu, do Raul Pompeia, que é um livro realista, do final do século XIX. O Ateneu, Raul Pompeia, ele é contemporâneo do Machado de Assis. Então a gente tem ali aquela mesma proposta realista, naturalista. A história de um menino que vai viver num colégio interno. O Ateneu é o nome do colégio. Colégio interno é quando o aluno mora na escola, né? Ele não vai para casa, ele mora lá. Então é a experiência de viver mesmo, sair da casa da mamãe para ir viver no colégio com um monte de menino. Então tem uma série de relações ali que vão ser pensadas. É muito interessante esse livro também. Esses são os romances. Aí a gente tem outros gêneros. O diário, a crônica, que também vai aparecer aqui, o teatro e o sermão. No diário, ainda é o mesmo diário do ano passado, o Quarto de Despejo da Carolina Maria de Jesus. A crônica é uma crônica que entrou, uma coletânea de crônicas que entrou na lista do ano passado, que é do Nelson Rodrigues, um livro chamado A Cabra Vadia. Vocês já leram? Não? A gente pode conversar mais sobre ele, é um livro meio difícil, assim, meio indigesto. E aqui, essa é uma coletânea de 85 crônicas. E aqui a Unicamp não faz seleção, aqui ela quer todas, tá? Então a crônica é um gênero muito específico também. E ele dialoga muito com o cotidiano, com o momento em que ele foi escrito. Foi escrito entre 67 e 69 aqui no Brasil. O que a gente vivia entre 67 e 69 no Brasil? Ditadura militar, né? Então é um contexto super específico também. Aí, então, a crônica a gente vai trabalhar bastante também. O teatro, até o ano passado, a peça que a Unicamp cobrava era o Bem Amado, do Dias Gomes. A partir desse ano ela tirou o Bem Amado e ela colocou um drama completamente diferente, que é o Marinheiro, do Fernando Pessoa. O Marinheiro do Fernando Pessoa, o Fernando Pessoa é um escritor português, ele não é brasileiro, né? E o Marinheiro é um drama estático. Então é a história de 3 mulheres que estão velando o corpo de um marinheiro e elas vão refletir e conversar sobre aquilo. Se você leu O Bem Amado, do Dias Gomes, você vai ficar um pouco chocado com essa peça, porque O Bem Amado era muito engraçado, Muito legal, muito muito divertido, fácil, muito fácil, rapidinho de ler, muito gostoso. Esse aqui vai dar um pouquinhozinho mais de trabalho, tá? O Bem Amado, Odorico Paraguaçu, que ele fez o cemitério, e ele era prefeito, ele queria inaugurar e ninguém morria na cidade, e ele armava um monte de emboscadas pra tentar, né? Matar alguém. Era muito. Ele tentou, era sensacional. E aí ele trazia, por exemplo, ele trouxe um cara doente de outra cidade pra morrer na cidade dele, o cara se recuperou. Se não me engano, tem uma novela, uma minissérie também dessa Eu história. acho que tem um filme também, um filme mais recente, né?
E era uma sátira político-social da nossa sociedade. Então é muito estereotipada, né, as personagens. Era muito engraçado. E aí o marinheiro não é engraçado, o marinheiro é dramático, é meio triste até. Então vocês vão ter que... Mas o bom é que é bem curtinho, bem fácil de ler também, tá? E aí, por fim, o último gênero, que é o mais complexo dentro da lista da Unicamp, é o gênero sermão. A gente tem uma seleção de 3 sermões do Padre Antônio Vieira. O Padre Antônio Vieira, vocês conhecem o Padre Antônio Vieira? Ele era um grande sermonista, né? Barroco também, viveu no Brasil muito tempo, embora tenha sido português. Ele viveu no Brasil muito tempo e ele tinha um engajamento político-social enorme. Então, a maior parte dos sermões do Padre Antônio Vieira são de crítica social, ele se posicionava, ele falava mal até da igreja, né? Da corrupção dentro da igreja. Mas a Unicamp não foi nesses sermões famosos, ela foi nos mais religiosos. Ela escolheu 3 sermões de quarta-feira de cinzas. E aí é muito os valores do Barroco. Exatamente. E aí prolixo pra caramba. O último sermão é enorme, é muito longo. E o sermão tem uma estrutura própria dele, né? O introito, a execução, a conclusão. Então a gente vai ter que dar uma olhada nessa questão do gênero e eu vou conversar um pouquinho com vocês a respeito disso. Os 3 textos falam da mesma coisa, que nós viemos do pó e voltaremos ao pó. Essa hora do pó, o tempo todo esse negócio do pó. E aí a gente vai ver que ele se torna até repetitivo, né? Por isso que fica sendo um pouco cansativo. É a mesma mensagem com exemplos e analogias diferentes nas palavras. E aí então a gente vai pensar no sermão como um gênero argumentativo. Vamos discutir também, talvez até logo, tá? O que eu pensei para as nossas aulas? A minha intenção, na verdade, era tentar, porque não é muito possível, fazer as análises em ordem cronológica, né? Porém, não sei se a gente consegue, porque existem muitas diferenças, muitos espaços, né, de diferença entre um texto e outro. Então a gente tem muitos textos modernos e a gente tem muitos textos que são, por exemplo, barrocos. A gente tem 2 barrocos, a gente tem um clássico, a gente tem... Então, existem séculos de distância. Talvez a gente não consiga fazer muito bem cronológico, mas vamos tentar, tá? E aí eu queria saber de vocês, o que é melhor para vocês? A gente intercalar uma obra da FUVEST, uma obra da Unicamp, ou não? Ou é melhor a gente ir primeiro tudo de uma, depois tudo de outra? O que vocês acham? Tudo de uma e tudo de outra, vocês acham? Porque como são propostas de provas muito diferentes, também vai dando para ir acostumando com os dois tipos de cobrança, né? Porque os romances são muito diferentes. Então, beleza. Então, a gente começa com o Camões hoje, vou comentar um pouquinho sobre ele. Vocês conhecem o Camões? Sim. Já viram esse moço? Os Lusíadas, né? O Camões é autor dos Lusíadas. Já leram os Lusíadas? Sim, eu não entendi nada, mas eu li. A gente leu na luta, né? Sobrevivemos. O que você falou? Desculpa, eu não entendi. Não, eu lendo Lusíadas é tipo ele. O olho com essa carinha, né? Um olho caindo. Ele era caolho mesmo, né? Então ele é sempre representado assim, com esse olhinho baixo. Dizem que ele perdeu na guerra, lutando bravamente, né? Porém, não foi meu mão no fogo. A gente começa falando do Camões e daí na semana que vem, na nossa próxima aula, as nossas aulas são quinzenais, né? Na nossa próxima aula a gente fala do Gregório de Matos. E aí a gente vai tentando fazer cronológico, mas intercalando as 2 listas, tá? Ótimo, vamos lá então. O que a gente sabe sobre o Camões? Além de que ele escreveu os Lusíadas, o que é muito importante. Português, ótimo, tá? De que momento histórico é o Camões? Navegações. Das grandes navegações, que acontecem no século 16. Isso mesmo. Bom. Camões, ele vai viver e escrever durante o século XVI, que a Ju falou muito bem, é o momento das grandes navegações, né? Então, século XVI. Por que isso é significativo? A gente está pensando aqui, nessa altura das grandes navegações,
que historicamente é o que vai colocar Portugal no topo do mundo, certo? Portugal vai se tornar o polo econômico do planeta Terra, porque eles conseguem atravessar o oceano. Eles têm toda essa tecnologia da embarcação para fazer isso. Ai, que tá te incomodando. Maravilhoso, obrigada. Eu fico sempre tentando achar um espacinho que não bata. As grandes navegações é o momento em que Portugal vai ser o grande polo político, econômico e cultural do mundo inteiro. E eles até hoje, se vangloriam demais dessa situação das grandes navegações. E o Camões fez parte do exército da corte que participou de algumas dessas expedições. A gente está falando aqui de sair da Europa, sair de Portugal, vir, por exemplo, para a América, né? Para desbravar o território aqui. Mas também ir para a África e ir para a Ásia. Especificamente, o que interessava a Portugal naquele momento era a conquista das Índias, por conta dos trâmites comerciais, das especiarias, uma série de coisas. Então, o que vai acontecer? Esse momento é um momento em que Portugal está no auge da sua glória. E até hoje eles se vangloriam disso, porque depois desse momento Portugal não fez mais nada, né? Historicamente, Portugal acabou. Tanto que passou a ser conhecido como o primo pobre da Europa, né? E é engraçado, porque as pessoas falam que vão para a Europa, mas nunca é Portugal que está na lista delas. Porque Portugal tem essa coisa, é muito parecido com o Brasil, quero conhecer outra coisa, né? E de fato é. Então a gente tem um vínculo muito grande com essa cultura. E essa questão das grandes navegações interessa pra gente por duas razões. Primeiro, porque o Camões era ligado a isso diretamente. E depois, porque esse momento das grandes navegações coincide com um movimento literário em que Portugal se desenvolveu demais, se destacou demais. Qual é a escola literária que acontecia no século XVI? Renascimento nas artes, né? Na literatura, o nome da escola é classicismo, tá? Três anos de ensino médio, eu nunca prestei atenção. A ideia de renascimento nas artes, vocês devem se lembrar. Desculpa, eu não fiz essa pergunta, eu devia ter feito. Vocês já concluíram o ensino médio, todo mundo? Não. Você está no terceiro? Já concluí. E todo o resto concluiu? Tá. Então faz tempo? Ano passado. Ano passado. Tá, não faz tanto tempo não. Faz 2 anos. 2 anos, super recente. Vocês também? Sim. Então tá bom. Só para eu saber o quanto eu posso exigir da sua memória, né? Bom, vocês se lembram que o Renascimento, nesse período clássico da literatura, quando a gente estuda as escolas literárias, a gente começa lá na Idade Média, no século XII, e vem até hoje. Lembram qual que é o nome da primeira escola literária que a gente estuda? A primeirinha lá, do século XII ao século XIV, das cantigas, das novelas de cavalaria. Trovadorismo? Trovadorismo. Do trovadorismo, que é o marco inicial, até o final do século XVIII, que é o final da era clássica da literatura, a gente tem um processo de intercalar propostas estéticas. Então, ou ela é teocêntrica, muito fechada no contexto religioso da Idade Média, ou ela é antropocêntrica, muito focada no desenvolvimento do ser humano, o ser humano no centro do pensamento filosófico, social e artístico. O classicismo é uma escola antropocêntrica. Então, ela é chamada de Renascimento porque eles vão buscar as inspirações lá na Grécia Antiga e na Roma Antiga para renascer, de fato, das trevas da Idade Média. O Renascimento ele nasce na Itália, no século XV, e chega em Portugal no século XVI. E o Camões vai ser importantíssimo para o desenvolvimento do classicismo como movimento de literatura, né? Como movimento literário. E ele vai ter 2 tipos de produção. Ele vai ter a produção em prosa, que é os Lusíadas, que ele levou 20 anos para escrever, e ele vai ter a produção em verso. Então a gente diz que existe o Camões épico, que é o dos Lusíadas. Os Lusíadas é uma epopeia, né? Uma epopeia que vai narrar as aventuras da Vasco da Gama e da sua tripulação que saem de Portugal para ir até as Índias. E ele vai fazer essa narração em versos decassílabos. São mais de 12.000 versos decassílabos, organizados em 10 cantos. Então, levou 20 anos, faz sentido agora, né? Porque ele levou 20 anos. Então, levou muito tempo. E ele passou os anos escrevendo os Lusíadas enquanto ele fazia parte desse exército da corte do rei.
Então ele participou dessas expedições e levava os Lusíadas sempre com ele. O resultado de 20 anos de trabalho é de fato a obra, né, épica. E aí a gente vai dizer que essa epopeia é o Camões épico ou a épica camoniana. Agora, paralelo a isso, ele também produziu muito poema, ele produziu muita literatura em verso mesmo. E ele vai desenvolver um estilo de escrita muito específico que veio da Itália, trazido por um outro poeta chamado Sá de Miranda, mas quem vai desenvolver brilhantemente em Portugal é o Camões. Ele vai se tornar um dos maiores da história a fazer isso. É uma forma fixa de poesia chamada soneto. Lembram dela? Ela tem uma estrutura toda quadradinha, né? São 14 versos decassílabos, organizados em 4 estrofes. As 2 primeiras estrofes têm 4 versos cada uma, e as 2 últimas, 3 cada uma. Então a gente diz que um soneto é formado por 2 quartetos e 2 tercetos. Todos os 14 versos são decassílabos, eles têm 10 sílabas poéticas. Vocês lembram como isso funciona? Como que a gente conta as sílabas poéticas? Pela métrica da escansão, a gente só conta até a última tônica, descarta o resto. Todos os versos têm 10 sílabas poéticas em um soneto. E ele também vai ser uma proposta de forma fixa que vai trabalhar com o esquema de rima regular. Então a gente também precisa pensar nas rimas desse soneto, tá? É esse soneto, é essa produção que a Unicamp quer. Mas como eu falei pra vocês, ela não quer tudo. Ela vai fazer uma seleção, vou mostrar pra vocês, ó, de 21 sonetos. Então a gente tem de A Fermesura desta Fresca Serra até Vencido está de amor meu pensamento. Tá? Então eles estão organizados por data e organizados por número nas publicações. Isso aqui é muito fácil de achar. Eu posso passar isso para vocês se vocês quiserem, tá? É domínio público, tem um PDF com todos eles, eu passo para vocês. E é muito significativo que a Unicamp tenha essa preocupação com os sonetos, porque é sempre pela épica que o Camões é lembrado. E o soneto é o suprassumo da obra dele. Então a gente precisa estar atento para isso também. Tá bem? Tudo bem? Vocês se lembram de ter lido alguma coisa? Talvez O Amor é Fogo que arde sem ver. Esse todo mundo conhece, né? Legal. Bom, pra gente poder pensar um pouquinho mais sobre o Camões, que é esse aqui, né? Que eu já mostrei, que ele é caolho, nananã. Queria só que vocês me ajudassem a observar um pouquinho. Esse quadro se chama Nascimento da Vênus, do Sandro Botticelli. Vocês já devem ter visto em alguma situação, né? Eu não consigo pôr ele inteiro ali, porque o slide é maior do que o espaço de projeção. Mas o que vocês estão vendo aí? É uma referência à mitologia romana. Mitologia romana. Qual é a referência? É a Vênus. A Vênus é quem? Afrodite na mitologia grega. Isso, ela é uma deusa, né? Você sabe do quê? Do amor. Do amor e Da da beleza. Da fertilidade também, tá? Do amor e da beleza. A beleza é fundamental para o Renascimento. O Renascimento vai ser um momento em que toda aquela reflexão em torno da igreja, né, de aceitar a igreja católica como poder, ela vai ser deixada de lado. Ele vai começar a olhar para o ser humano. E nesse momento, isso começa no século XV, na Itália, que é um momento que a gente chama de humanismo, né? E vai chegar em Portugal no século XVI. Mas na Itália, principalmente, a gente vai ter grandes artistas que vão estudar, inclusive, o corpo humano para conseguir reproduzir com perfeição nas manifestações artísticas. Olha para essa deusa, né? Ela tem uma forma humana. Vocês reparem, até a musculatura dela é detalhada ali. Olha para o pé, para as mãos, são detalhes muito perfeitos. Para que os artistas conseguissem fazer isso, eles faziam estudos de anatomia. A anatomia vai ser uma ciência que vai se desenvolver por causa do Renascimento. E aí a gente vai ter estudos super significativos sobre isso, como por exemplo o Homem Vitruviano do Leonardo da Vinci, em que ele estuda a simetria do corpo humano, e ele descobre, por exemplo, que o tamanho do seu antebraço é o mesmo tamanho do seu pé, que o tamanho da sua envergadura é o mesmo tamanho da sua altura. E, por exemplo, que a medida da ponta do seu dedo médio até o início do seu pulso é exatamente a medida do seu rosto. Pode medir, para vocês verificarem.
É igualzinho, né? Cabe certinho. Então, o nosso corpo é um corpo perfeito, ideal. E aí esse ideal de beleza vai ser levado, esse ideal da perfeição do corpo humano vai ser levado lá para a arte. E isso vai vir para a literatura também. No Renascimento italiano, a gente tem 4 grandes nomes que vocês sempre vão se lembrar pelas tartarugas ninja, né? Leonardo, Donatello, Rafael e Michelangelo, tá? Esses são os 4 principais artistas do Renascimento italiano. São eles que vão influenciar a proposta de classicismo na literatura lá em Portugal. E na literatura clássica a gente tem 2 nomes geniais e gigantescos. O Camões é um deles e o outro é o Shakespeare. Eles são da mesma época e eles têm a mesma proposta. O Shakespeare também era um sonetista, só que não fazia épica, ele fazia também peça de teatro. Vocês devem conhecer Romeu e Julieta, Hamlet e Macbeth. Sonhos de uma Noite de Verão, comédias, tragédias, né? Então o Shakespeare e o Camões, eles são da mesma época, só para vocês terem essa referência, tá? Para vocês entenderem também como o Camões, ele é um nome importante nos estudos de literatura. E aí a gente vai pensar então um pouquinho essa beleza e esse ideal neoclássico, né, greco-romano, trazido para o Renascimento e trazido para a literatura.